Seja muito bem-vindo, Virgem! Eu sou Adriana Racasso, sou atriz, terapeuta holística, sou instrutora de Theta Healing, de baralho cigano. E por um chamado da espiritualidade, resolvi abrir esse canal e compartilhar um pouco da minha medicina através das cartas ciganas. Não vai ressoar com todo mundo, porque é uma leitura coletiva pro signo de Virgem. Então pega aquilo que fizer sentido para o seu momento e o que não fizer você entrega para o universo, tá bem? Então feche seus olhos agora, respira profundamente, que você possa receber uma chuva de amor incondicional onde quer que você esteja, que venha limpando, purificando, alinhando e reenergizando os seus chakras, te deixando completamente equilibrado agora, equilibrando o espaço onde você se encontra. Peça permissão ao seu anjo da guarda, presença, firmeza e proteção do povo cigano que nos acompanha, para abrir as cartas para o signo de Virgem. Com qual grupo de virginianos eu vou falar hoje? Com qual grupo de virginianos o povo cigano tem mensagens para o dia de hoje? Peço que meu ego possa ficar de fora, que os nossos egos possam ficar de fora dessa leitura e que eu possa ser apenas um instrumento da espiritualidade para trazer as mensagens da melhor e mais elevada maneira e sempre com graça e leveza. Pode abrir os olhos, eu vou cortar. Vamos lá, Virgem. Casa número 1. Carta do coração. A casa número 1 é a casa que fala do eu, né? Fala aqui de uma pessoa extremamente passional, né? Uma pessoa, eu posso estar falando com virginianos que amam demais. Tem um coração gigantesco. Mesmo que muitas vezes, por terem sido feridos ou magoados ao longo da sua trajetória até aqui, você se feche, né? Você evite que mais alguém entre nesse coração. Mas estou falando com uma pessoa de coração gigantesco, que tem um amor infinito para dar ao mundo e talvez muitas vezes até se esqueça de dar a si mesmo, tá, Gêmeos? Virgem, perdão. Bom, de repente dá uma passadinha lá em Gêmeos, tá, Virgem? Pode ser que tenha uma mensagem para você lá também. Estou falando de pessoas que tem um coração extremamente puro e que já foi bastante machucado, né, Virgem? Principalmente por figuras masculinas, é o que está apontando aqui. Eu posso estar falando de pessoas que tiveram relações que não estão mais acontecendo, que foram magoadas em suas relações. Posso estar falando de pessoas que talvez tenham sofrido abuso na infância. Em abril, Gêmeos, a pedida é a cura dessas feridas, sabe? Até quando você vai ficar carregando todos esses ressentimentos e mágoas aí no peito? Até quando você vai ficar escondendo a sua verdade, que é ser amor, né? Até quando você vai ficar se protegendo do mundo, certo, Virgem? A pedida aqui é que você olhe para essas feridas, mergulhe nessas feridas, sinta o que tem que sentir e libere de uma vez para que você sinta novamente a leveza de estar na vida, a leveza de ser quem você é, Virgem. Você é uma pessoa doce, você é uma pessoa divertida, você é uma pessoa alegre, mas que ao longo do tempo foi se fechando, foi se blindando para não se machucar mais. Só que também posso estar falando de pessoas que acabaram evitando um pouco a vida, certo? Então busque coisas e atividades e práticas que te elevem e que façam esse coração pulsar e vibrar novamente nesse peito, Virgem. Porque o mundo merece e você merece receber todo esse amor do mundo de volta também, certo, Virgem? Casa número 2. Casa que fala do sustento. E aí eu tenho aqui a carta do chicote. Abril vai ser o mês de você tomar as rédeas de vez das suas finanças, daquilo que te traz sustento enquanto ser aqui nessa terra. Porque a gente está falando não só de sustento financeiro, mas daquilo que
que me deixa firme no meu próprio eixo para que eu possa caminhar melhor aqui nessa terra, certo, Virgem? Então, é hora de você usar esse chicote não mais para se punir ou se privar de estar na vida, de ser quem você é verdadeiramente, mas para tomar as rédeas da sua própria vida, certo, Virgem? A sua carta de corte aqui é a carta da carta, me falando de oportunidades que vem chegando. Mas se eu estou muito fechada, se eu estou muito em si mesmade, eu não vou conseguir nem abrir os olhos ou os ouvidos ou a minha porta para as oportunidades que estão por vir, certo, Virgem? Então, é hora de tomar posse. É hora de tomar posse, inclusive, da sua energia masculina, sabe? Dessa energia que executa, né? Sair do campo das ideias e do campo só dos sonhos e ir para a ação. O que é que eu preciso fazer para chegar ou para melhorar as minhas finanças, para chegar a mais pessoas, dependendo do que você trabalha, né? Como é que meu produto ou a minha atividade pode chegar a mais pessoas? Se eu estou muito fechadinho, fica um pouco mais complicado. Ela até chega, né? Chega no boca a boca, mas existem outras milhares de formas que podem te facilitar o processo, certo? Mas precisa de curar esse masculino, precisa ajudar o seu feminino, porque ele está sobrecarregado, certo, Virgem? E assumir as rédeas de quem você é e do que você quer fazer a partir de hoje, a partir desse mês de abril, certo, Virgem? É tempo de revolução, hein, Virgem? Casa número 3 é a casa que fala das pessoas, dos amigos, do conhecimento através do outro, enquanto um espelho meu. E aí temos aqui a carta das estrelas. Eu sou apaixonada por essa carta. É uma carta que fala de uma guiança muito forte, espiritual, então provavelmente os seus melhores amigos, se não são, deveriam ser a espiritualidade, certo? Mas te chama, o ponto de atenção você está na matéria, Virgem, você está na matéria. E se você está na matéria, é para você aprender com a matéria, é para você expandir-se também com a matéria, certo? Então, estar em ressonância, estar em alinhamento com a espiritualidade não te impede de estar na matéria, ou não deveria estar te impedindo de, certo? Então, observe aonde você pode voltar a colocar os seus pezinhos no chão com calma, com tranquilidade, sem se flagelar, claro, mas de maneira que você possa sorrir novamente para a vida, encontrar verdadeiras amizades ao longo da sua caminhada, encontrar os seus irmãos de alma, Virgem, que estão aqui nessa terra, certo? Seja através de contato pessoal, seja através da internet, que hoje nos conecta pessoas do mundo inteiro, né? O que é que eu posso movimentar agora? Que passos eu posso dar para que eu me conecte com a minha família de alma, manifestar essa família de alma, sabe? E não fugir dos seres humanos, porque os seres humanos, lá na casa 1, né, te feriram. Não são todos os seres humanos que são assim, certo, Virgem? E esse seu jeito passional vai encontrar outras maravilhosas pessoas passionais também, sabe? Para se alinharem, para se amarem, para trocar afeto, certo, Virgem? Então, é hora de expandir, é hora de seguir essa grande estrela que é o seu coração. Mas para conseguir seguir, ele precisa olhar para as feridas e precisa limpar essas feridas e precisa se permitir, Virgem, ir para a vida a partir de uma nova perspectiva, não mais a partir dos ressentimentos e da dor, certo? Tomando posse de quem você é, assumindo quem você é para o mundo, sem se dar desculpas, Virgem. Ai, porque talvez não gostem, ai, porque isso, ai, porque aquilo. A sua mente, ela vai
para a dor que ela sentiu anteriormente. Então, busque caminhos, meditações, terapias, atividades e práticas que te libertem da mente, para que você possa ir para a vida e dar esse tudão que é você. Você é uma pessoa mágica, Virgem. Você é uma pessoa que onde passa vai iluminando o caminho. Então, por que se esconder? Certo? Casa número 4 é a casa que fala da casa, do seu espaço sagrado. Espaço sagrado, casa física, espaço sagrado, corpo. E aí temos aqui a carta do homem. Mais uma vez o masculino aqui, né? Precisa encontrar esse equilíbrio para ontem, Virgem. Precisa encontrar agora em abril caminhos de se aliançar ao seu masculino, de fortalecer ele de uma maneira saudável, sem sobrecarregá-lo, para fazer os movimentos na sua casa física que você quer, se você quer trocar de casa, se você quer fazer alguma reforma, né? Precisa se estruturar, precisa agir mais, tá? Aqui essa carta está pedindo ação dentro dos seus espaços sagrados, certo, Virgem? Então o que eu preciso fazer? Organizar mesmo, botar num cronograma, sabe? O que eu quero fazer primeiro? Eu quero pintar minha casa. Então, o que eu preciso para isso? Preciso comprar tinta, preciso de alguém, se não for você que vai pintar. Ou não, é só comprar tinta. Para comprar tinta eu preciso de tantos reais. Aí a gente volta lá na casa do sustento, na casa do financeiro. Então, o que eu preciso movimentar profissionalmente para que esse dinheiro circule, para que esse dinheiro entre e eu possa fazer aquilo que eu desejo fazer na minha casa. E o seu corpo, a mesma coisa, como se o seu corpo, Virgem, estivesse pedindo aqui um socorrinho. Um socorrinho, ele tá assim, triste, ele tá aqui escorado como fala? Nesse cajado, né? Nessa espécie de cajado, segura na cintura, segura no cajado, quase como se o seu corpo não tivesse se sustentando em si, tá? Então tá pedindo aqui olhar melhor para a alimentação, Virgem, entender o que você pode melhorar na sua alimentação, quais vitaminas estão faltando nesse corpinho, Virgem, quanto tempo que você não faz uns exames, que você não olha para esse corpo, que você... Como tem uma ligação muito forte com a espiritualidade, pode ser que alguns de vocês tendam a meio que ligar o F para a matéria, só que você está na matéria, Virgem, então precisa olhar para a matéria, certo? Precisa cuidar melhor desse corpo, até para ele poder te levar de uma maneira saudável para onde você quer ir, certo, Virgem? Você quer ganhar o mundo, você quer conhecer muitas coisas, mas será que esse corpo vai dar conta de subir os montes Everestes aí que você quer? Será que esse corpo vai ter músculo suficiente? Só vai ter se você movimentar, certo, Virgem? Então precisa cuidar do corpo, não só da cabeça, não só do espiritual. São vários pilares, a gente é feito de vários pilares. E o cuidado físico é um deles, certo, Virgem? Então, olhe para a sua saúde física, ok, Virgem? Olhe para a sua saúde física, o corpinho tá aqui assim, ó, pelo amor de Deus, alguém olha para mim. Tá bom, Virgem? Casa número 5 é a casa que fala o brilho nos olhos, né? Da autoestima, de como que você deixa a sua marca do mundo. E aqui a gente tem a carta dos caminhos, falando para mim que você é uma pessoa que é múltipla, é uma pessoa que provavelmente fala de espiritualidade da mesma maneira que fala besteira, da mesma maneira, sabe? Você é uma pessoa múltipla. Então, isso é uma qualidade, Virgem, isso não é um problema. O problema é quando você se perde nessa multiplicidade, não sabe o que fazer e fica paralisado diante de tantas coisas que eu sei fazer, de tantas inteligências, de tantos
saberes e quereres, certo, Virgem? Então, precisa organizar o corpinho, precisa se aliançar ao masculino, curar essas feridas internas, para que você possa saber o que você quer gerar daqui por diante, né? Quais são os projetos que eu posso plantar agora, que eu quero expandir agora, que eu quero botar no mundo agora, com toda a minha multiplicidade, sabe, Virgem? Você tem o seu jeito de falar, tem o seu jeito de fazer as coisas, e acredite, mesmo que na sua cabeça algumas pessoas não vão entender o que você tem a dizer, essas pessoas não vão nem chegar para você, Virgem. Vai vir para você as pessoas que estão alinhadas com o que você tem a dizer, com a sua forma de falar. Certo, Virgem? Aqui a gente tem um caminho de madeira, mas a gente também tem um pouco de floresta, assim, encontrar leveza nesse caminhar, sabe? Encontrar leveza nessa forma de falar. Por mais coisas que você saiba, trazer esse feminino na hora de falar, sabe? Não precisa ser cartesiano no seu jeito de falar, de passar as coisas, sabe? Pode ser leve, pode ser gentil, pode ser brincante, porque você é essa pessoa, só que foi se fechando ao longo do caminho. É como se alguma postura talvez mais rígida te protegesse ou passasse uma sensação para outras pessoas na sua cabeça, passasse uma sensação de mais respeito. Então, se eu for mais assim, rígida e fechada, vão me respeitar mais. Só que, será que isso é você? Será que isso ainda é você? Será que ainda precisa dessa armadura toda para estar em contato com o mundo? Será que ainda precisa se proteger tanto assim? Será que já não está em outro tempo? Será que você já não está em um outro ponto da sua caminhada, Virgem? E que te fazendo esse convite, a leveza, sabe, deixar essa armadura pesada para trás e ser apenas quem você é, né? Tá? Percebo que abril vai te trazer alguns convites a isso. E aí vai de você, querer ou não, pegar esses convites, aceitar esses convites e brincar com esses convites. Certo, Virgem? Eu indico muito fazer, ok? Eu indico muito se permitir a nova descoberta, descobrir-se quem se é agora, né? Se reapresentar, vou te trazer a consciência que você já sabe como, quando e porquê, se reapresentar para si mesmo e para o mundo, certo, Virgem? Da melhor e mais elevada maneira, sem precisar de conflito, sem precisar de luta, de briga, liberando tudo isso do seu sistema, de ser a sua forma de estar no mundo, certo, Virgem? Trazendo a consciência que está tudo bem ser amor e receber amor, que você já sabe a justa medida entre dar e receber em todas as áreas da sua vida, certo, Virgem? Casa número 6 é a casa que fala da organização e do trabalho, da qualidade de vida. E aí a gente tem aqui a carta do jardim. Né? Essa casa é uma casa que pergunta assim, o que é que precisa ser ajustado para você ter mais qualidade de vida e trabalhar melhor, né? Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que trabalha de casa, o que que você pode organizar na sua casa para que o seu trabalho flua melhor? Para que as pessoas que você que estão do outro lado da tela sintam mais conforto, né? Se elas têm alguma visão, né, da sua casa ou não, né? De que forma você se arruma para fazer esse trabalho de casa, né? Algumas pessoas, eu, por exemplo, trabalho de casa também, então algumas vezes em outros horários, como eu não tenho contato com pessoas, às vezes eu trabalho de pijama. Mas isso é bom, isso traz um relaxamento, talvez isso me traga relaxamento demais,
Percebe? Então, entender que roupa que eu posso vestir para me sentir assim, bem pleninha, bem florida, bem expansiva, né? Que contatos eu posso fazer para que eu, de repente, expanda meu trabalho para fora, né? Será que trabalhar em casa é a melhor opção para mim? Será que eu não estou sentindo falta do contato olho a olho, dependendo do trabalho que você faça? Percebe, Virgem? Isso são coisas que só quando você toma posse do seu trabalho, só quando você toma posse de quem você é, só quando você se aliança à sua verdade, é que você consegue enxergar as possibilidades e as novas necessidades que surgem a partir daí. Certo, Virgem? Então, perceba se não é hora de botar a cara no sol. Certo, Virgem? Perceba se não é hora de repente, buscar um espaço de trabalho fora de casa. De repente, independente do que você faça, né, ter mais contato com pessoas, com seres humanos, mesmo que num curto espaço de tempo. Você pode determinar isso. Se você, por exemplo, é um profissional autônomo, eu, por exemplo, eu sou terapeuta, então eu posso atender online, eu posso atender fisicamente. Você pode definir isso. Eu vou atender terça e quinta presencial, porque aí eu tenho esse contato humano, e nos outros dias eu vou atender só de casa, entende? Você tem essa flexibilidade, essa maleabilidade, alguns virginianos aqui. Então, observar o que você precisa agora. Não o que a sua mente e o seu coração ferido dizem que é melhor e mais protetor e mais seguro. Percebe, Virgem? Talvez você esteja buscando tanta segurança e se privando tanto de estar na vida que o dinheiro não chega. Porque, ora, se você não sai de casa, se você não faz nada com esse dinheiro que entra, no sentido de divertir-se, de expandir-se, de conhecer o mundo, sei lá, de ver um filme, de fazer um passeio, então não precisa talvez de tanto dinheiro assim, percebe? A nossa comunicação com o universo é através do que a gente sente, Virgem. Então, se eu sinto que eu preciso ficar protegidinha aqui, talvez o dinheiro entre pouquinho, para eu poder não ter que sair da minha casa. Olha como é sério isso, Virgem. Então, abril tá te fazendo um convite, Virgem. Bora sair de casa sim, bora expandir esse sim, bora largar esse medo. Até quando você vai ser refém do medo, Virgem? Até quando? Trazendo a consciência que você já é um adulto, sabe? Que você já sabe como, quando e porquê se sentir seguro através da fonte, Virgem, que é natural para você caminhar na vida se sentindo seguro, se sentindo amado, se sentindo querido, que as pessoas já te respeitam, que você já atrai para o seu círculo relações saudáveis e respeitosas e afetuosas, Virgem, certo? Se você quer receber esses downloads, vai aceitando aí, mentalmente, tá bom, Virgem? Casa número 7 é a casa que fala de relacionamento. Relacionamento independente de ser afetivo, familiar. E aí me traz aqui a carta das montanhas, né? Talvez para alguns virginianos esse seja um calo. Isso seja uma coisa que você acha que é intransponível, que você talvez tenha muita dificuldade mesmo, por conta dessas feridas do passado, gerou-se essa dificuldade aqui. Mas abril, Virgem, tá te trazendo um convite a olhar para essas montanhas e talvez enxergar a beleza delas também, sabe? Não só a altura, mas enxergar tudo que tem no entorno, sabe? Exercitar o olhar não só para aquilo, para a dificuldade, mas enxergar a beleza desse caminho, que tem muito verde, que tem o sol lá em cima brilhando, sabe? Que as nuvens já estão se dissipando dessa área, certo, Virgem? Não vejo para abril agora se firmar nenhum relacionamento se você está solteiro, tá? Mas é uma área que está começando a se abrir, Virgem. Então, continua cuidando desse coração, continua limpando essas mágoas, esses ressentimentos, Virgem, para que você consiga ir além.
para que você viva uma vida de liberdade, Virgem, sem guerra, sem luta. É como se você, às vezes, estivesse lutando contra os seus próprios desejos internos por conta desse medo, Virgem. Então, é hora de tomar posse de quem você quer ser. O seu passado, a gente não tem como mudar, né? O passado de ninguém tem como ser mudado. Mas você não é o que fizeram de você, entende? Você não é a sua dor, você não é todo esse peso que você carrega. Então, já pode liberar esse peso que você vem carregando das relações passadas, como para não esquecer, eu carrego esse peso. Eu vou te trazer a consciência que você já pode ficar só com os aprendizados e as consciências vindo diretamente da fonte de todo esse passado, sem precisar carregar esse peso, essa montanha, essa mochila pesada que está nas suas costas, certo, Virgem? E se você está dentro de uma relação, Virgem, cuida, porque talvez você mesmo esteja criando montanhas entre você e seu parceiro, certo, Virgem? Como é que eu retomo? Se ainda é verdadeiro para mim estar dentro dessa relação, como é que eu quebro essas montanhas que vêm sendo criadas? Não só por você, certo, Virgem? Que eu vejo aqui é uma construção mútua. Umas mais altas, outras menos altas. Então, entender e conversar e comunicar com o parceiro para entender como a gente dá as mãos para subir essas montanhas e ultrapassá-las juntos. Entende, Virgem? Nada se faz sozinho, Virgem. Relação é construção. Relação é a dois ou a três. Então, quando a gente comunica, as coisas fluem melhor. As barreiras se dissipam de uma maneira mais fácil. E aí as coisas acabam indo para lugares até melhores, onde você não via nem mais possibilidades. Mas eu preciso comunicar. Não é só guerreando e apontando o dedo que você vai conseguir a mudança. Na verdade, isso só afasta mais a outra pessoa. Isso só deixa você mais triste e a outra pessoa mais triste. Certo, Virgem? Casa número 8 é a casa que fala do renascimento. E aí a gente tem aqui a carta da cegonha. O seu desafio agora em abril, Virgem, é se permitir ter prazer na vida. Porque ao longo dos anos, né, como eu já vinha falando, veio se fechando tanto que hoje é difícil, você nem sabe o que às vezes te daria tanto prazer quanto ficar em casa, por exemplo, Virgem. Se você é uma pessoa muito caseira, né? Eu adoro a minha casa, eu queria ficar aqui para sempre. Até que ponto isso é porque você de fato adora a sua casa e até que ponto isso é fuga, entende, Virgem? Precisa entender, precisa mergulhar nessas dores e nessa fuga para ver o que é que você está querendo proteger. Talvez seja a sua criança ferida. Sua criança ferida precisa de acolhimento. Mas você só vai conseguir acolher ela se você olhar para ela, Virgem. Não é fugindo do prazer, não é negando o prazer, não é... Ou ao contrário, né? Só buscando prazer para não olhar para a dor, tá? Eu posso estar falando com dois grupos aqui de virginianos, grupos que se fecharam como forma de proteger essa criança ferida, e eu posso estar falando com um grupo de virginiano que vamos por fuga, e não porque de fato eu queria ir vamos. Quando você, às vezes, diz sim para uma coisa, mas queria ficar em casa, sabe? Mas se ficar em casa, você vai pensar. E se você pensar, você vai sentir. E se você sentir, vai doer. Às vezes, Virgem, abril tá te fazendo esse convite. Às vezes é melhor parar, às vezes é melhor sentir. Até quando você vai ficar negando essa dor?
Negar ela não faz ela sumir, você já percebeu isso, Virgem, entende? Então, talvez seja a hora de fazer novas escolhas ou escolhas diferentes da que você vem fazendo. Experimentar sentir. Sentir o prazer para quem não está sentindo, sentir a dor para quem não está olhando, entende, Virgem? Para que você possa sair do outro lado livre. Hoje, estou falando com alguns virginianos aqui que estão amarrados a esse passado doloroso. E aí, até vê um pouquinho de beleza na vida, mas não vê, não recebe, não se abre para receber o tudão. Tá, Virgem? Casa número 9 é a casa que fala do conhecimento enquanto estudos, né? E aí eu tenho aqui a carta da âncora. O que você pode estudar agora que poderia te ajudar, que poderia te expandir, né? E aí a carta da âncora aqui dessa casa me fala assim, o que mais você pode estudar que te traria libertação? Virgem, como talvez fazer um curso, uma oficina muito doida, assim, de uma coisa que você nunca pensou que pudesse ser possível, sabe? Sei lá, colagem, fotografia, vai dançar. Como aqui você está muito estagnado no mesmo ponto de aprendizado. Por exemplo, a gente tem aqui na casa 3, que é a casa que está emparelhada, estuda-se muito sobre espiritualidade, sobre expansão de consciência, sobre tudo no campo da espiritualidade. E a matéria a gente já viu que está ficando de lado. Então talvez agora seja a hora de botar movimento nessa matéria. Vai fazer alguma coisa que te mova, que te tire desse lugarzinho que é confortável, porque você já conhece, mas que não é 100% você, que não é 100% que você poderia obter de si mesmo, sabe, Virgem? É hora de trazer movimento, tá muito passivo, tá muito aprendendo tudo sentado no sofá ou na frente do computador, tá? Aqui tá pedindo movimento, fazer cursos, oficinas, workshops que te tragam movimento, ok, Virgem? Senão vai ressecando, ó, tá vendo aqui essa árvore? Tá há tanto tempo aqui parada e sem receber nutrição que secou, sabe? Aí começa a parar de dar frutos, Virgem. Você tem muitos frutos ainda para dar nessa terra. Independente da sua idade, Virgem. Não fica achando que já morreu, não, pelo amor. Você tem muita vida aí, independente da sua idade. Sabe? Vai experimentar uma coisa nova. Há quanto tempo que você não se permite conhecer algo novo no campo da ação, no campo do movimento, não só do cabeção, Virgem, não só estudar. Isso aí você já faz com o pé nas costas. Aqui tá pedindo coisas que te tirem dessa passividade, que te tirem do sofá. Ok, Virgem? Casa número 10 é a casa que fala da missão de vida, né? O que você veio fazer aqui nessa terra. E aí temos aqui a carta da aliança. Veio aprender, Virgem, a fazer alianças mais saudáveis. Veio aprender a fazer... Perceba que aqui é uma aliança. É uma só, não é várias alianças. Então, talvez veio aprender a não ser só um lobo solitário, tá, Virgem? Será que só tem essa opção na sua vida? Ser um eremita? Será que essa é a única versão sua que existe? Aqui tá dizendo assim, talvez seja a hora de você experimentar outras versões. Tá? Faz parte da sua missão
pelo menos se dar a oportunidade de conhecer outras versões suas, para que talvez você mesmo se surpreenda, Virgem, com as suas possibilidades, sabe? Sair desse lugar de eremita, de ermitão, de lobo solitário e experienciar a vida a partir das relações. Por isso, tantos desafios iniciais nas relações, sabe? Mas será que precisa ser só desafio? Vou te trazer a consciência que você já sabe como, quando e por que estabelecer relações mais saudáveis, com leveza, com brincância, tá, Virgem? Que é seguro, que você já sabe a sensação em cada uma das suas células de se sentir seguro dentro de relações afetivas, relações familiares, e que você já sabe colocar os seus limites sem precisar de guerra e sem precisar se isolar, ok, Virgem? Que você já sabe se comunicar com graça e leveza, da melhor e mais elevada maneira, que você já sabe ser ouvido e ouvir da melhor e mais elevada maneira, ok, Virgem? Essa é a sua missão. Talvez você trabalhe, inclusive, né, com pessoas, lidando com pessoas todos os dias e percebendo as fragilidades, as potências, as maravilhas, as merdas, né? Porque todos nós temos tudo isso, inclusive você, Virgem, inclusive você. Então, talvez seja a hora de mergulhar nas suas coisinhas também, certo? E se permitir ir além do que você acha que é. Ok, Virgem? Casa número 11 é a casa que fala que somos seres coletivos, como é que eu vim ajudar o coletivo. E aí temos aqui a carta dos lírios, carta de Mamãe Oxum, que vem perfumando toda a sua tiragem, dizendo assim, olha, quando você se harmoniza consigo mesmo, e quando você se harmoniza com esse masculino, com essas figuras masculinas, e eu não estou falando para trazer elas de volta, ok, Virgem? Eu não estou falando para manter pessoas tóxicas com você, Virgem. Eu estou dizendo encontrar formas de deixar o passado no passado, de não ser mais vítima desse passado, de não ser mais a pessoa que carrega para todos os cantos esse passado, de não ser mais... de não estar mais presa ou preso nesse passado, entende, Virgem? Quando você encontra essa maneira, você consegue se expandir melhor e você consegue ampliar toda a sua medicina no mundo. Sim, você é medicina, Virgem, assim como todos nós somos, entende? E aí talvez você esteja privando o mundo da sua medicina, ou mais pessoas de acessarem a sua medicina por conta desse passado, por conta desses medos de ser machucado, de ser ferido novamente, entende, Virgem? Então, talvez seja a hora de encontrar essa harmonização, e não é através da passividade, ai, tá bom, vou lá, vou abraçar a pessoa que, sei lá, me bateu na minha cara. Não é dessa forma, não é isso que eu tô dizendo. Certo, Virgem? Mas encontrar mecanismos através de terapias, através desses movimentos, de coisas que movimentem o seu corpo, porque o nosso corpo guarda todas essas memórias, tá tudo aqui, ó, em pedacinhos da gente. Quando a gente gera energia suficiente, quando a gente movimenta o nosso corpo a ponto de gerar energia, a gente desbloqueia essa merda toda que a gente está guardando. Então, vá se mexer, vá se movimentar, vá deixar ir. Entende, Virgem? Vá deixar ir. Vá deixar essas cracas do passado no passado. Você já sabe como, quando e por que arquivar isso e seguir só com o aprendizado, sem precisar carregar o peso desse passado com você, certo, Virgem? Casa número 12 é a casa que fala da sua saúde de maneira integral, e a gente tem aqui a carta da chave. Bom, a chave para as mudanças todas que você quer, Virgem, está na tua mão. Não existe uma pessoa, o seu pai, a sua mãe,
o tio, o periquito, o papagaio, o marido, o amigo. Não existe outra pessoa para te salvar, para te fazer tudo mudar. Não existe um botão que alguém vá apertar para mudar a sua vida. É você, é com você. O que a princípio dá um medo ou uma chateação, falar, ai, poxa vida, mas é sempre eu. Mas ao mesmo tempo te traz a liberdade de ser quem se é e resolver da sua maneira, entende, Virgem? Tá na sua mão gerar o seu mundo. E aí a pergunta que fica é até quando você vai ficar escondidinho aí dentro de casa, para os virginianos que estão nesse processo, ou se escondendo através de prazer, né, de coisas passageiras e frívolas e que não te elevam de fato, que não te movimentam, que não te trazem de volta para você. Certo, Virgem? É a hora de você tomar posse de quem você é, do que você quer fazer. Quanto mais você faz escolhas, mais você fortalece o seu eu, mais você fortalece a sua autoestima, mais você expande o seu caminhar aqui nessa terra. Certo, Virgem? Então, não perca tempo, não perca mais tempo aliançado nessa dor do passado, aliançado a esses masculinos ou figuras com energia masculina muito forte que te feriram lá atrás. É hora de se aliançar ao que é belo, ao que te faz bem, ao que te eleva e que também está na matéria, porque a aliança com a espiritualidade você já tem de sobra. Se não tem, abril vai ser um mês que vai te trazer eles um pouco mais para perto, ok, Virgem? E a última carta, a mensagem final, é a carta da árvore, que diz assim: o seu passado familiar não precisa ser o seu futuro. Para honrar os seus pais, os seus avós, os seus ancestrais e as suas versões do passado, você não precisa se privar de mover-se no mundo. Você não precisa ser igual. Nenhuma maçã é igual a outra, nenhuma folha é igual a outra, Virgem. E todos fazem parte da mesma árvore, percebe? Vou te trazer a consciência de que você já sabe como, quando e por que honrar, sentir a sensação de estar honrando a sua ancestralidade da melhor e mais elevada maneira, sem precisar repetir as dores, sem precisar repetir as histórias, sem precisar deixar de ser quem você é. E que você já sabe se reapresentar para você mesmo e para o mundo. E que você já tem prazer nessa reapresentação, certo, Virgem? Que é natural para você se reapresentar e se permitir a leveza e a beleza de ser diferente e ainda assim pertencer, que você já sabe sentir a sensação de pertencer a essa terra, sabe? E também em conexão com a espiritualidade, que você já sabe pertencer estando plena de si. Certo, Virgem? Essa é a mensagem para vocês hoje. Deixe seu like se você gostou, compartilha com outros virginianes que você conheça. Se fizer sentido, se inscreve aqui no canal e até nosso próximo encontro. Um beijo.